oficialmente começamos a nossa aula de hoje, que tem como objetivo te ensinar como prever todos os gastos do mês. A gente falou sobre como prever os gastos essenciais. Fazendo uma leve recapitulação aí, nós falamos sobre investir em primeiro lugar, falamos sobre rever gastos de moradia, falamos sobre luz, né? Tanto que a nossa hashtag foi banho frio, né? Que a gente falou sobre você ter um olhar mais atento aos gastos de conta de luz, conta de água, para quem tem água, conta de gás, como que você usa as coisas na sua casa, independente de uns acharem mesquinharia, mas é você ter bom senso, você ter aquele cuidado na hora do banho, ter aquele cuidado de desligar o chuveiro, como eu falo, são coisas de educação que a gente foi perdendo essa consciência e nós falamos sobre isso também na aula de ontem, tá? Um outro ponto que a gente falou foi sobre gastos de saúde, gastos de educação, eu abordei bastante e para quem tá no Telegram, lá eu mandei um resumo da aula e também deixei a aula disponível para quem é do Telegram, porque é uma aula mais densa, eu senti que tinha essa necessidade de às vezes vocês reassistirem. Então, se você não tá no Telegram, vai pro Telegram em nome de Deus, tá? Deixa eu ver se tá tudo ok, tá tudo ok. Beleza, aí nós falamos sobre educação, falamos sobre transporte, falamos sobre mercado, falamos sobre empregada doméstica, diarista, faxineira, falamos principalmente sobre a necessidade de você fazer uma grande faxina financeira na parte de TV, internet, telefone, rever as suas contas, falamos sobre diversas coisas nesse tópico e aí nós começamos ontem já a entrar na parte do planejamento dos gastos que não são essenciais, gastos de bares e restaurantes e lazer foi o que a gente conseguiu chegar ontem, né? A aula de hoje, ela tem como objetivo te ensinar como é que você prevê todos os gastos do mês, tá? Então assim, você vai planejar, tá? Você vai planejar literalmente todos os gastos pensando em 5 semanas. Mas eu vou falar agora daqueles gastos que não são rotineiros, não são gastos que fazem parte da sua rotina, não são gastos que fazem parte do seu dia a dia e são gastos, eu sempre falo, são gastos que você acaba fazendo por impulso ou sem planejamento. Eu preciso te ensinar a virar esse jogo e é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Então nós vamos começar falando das compras. Galera do céu, como as compras é um problema na vida das pessoas, como as pessoas compram por impulso, isso é um grande problema que eu vejo que as pessoas têm. Como que nós vamos resolver isso, tá? Nós vamos resolver isso fazendo o seguinte, você precisa praticamente diariamente, tá? Eu deixei lá no quarto o meu bloco de notas, mas eu tenho um bloco de notas manual e eu tenho também no celular. O do celular às vezes funciona menos do que o papel, porque todas as vezes que eu quero comprar alguma coisa, né? E esse é o método que eu ensino para os meus alunos a fazer um planejamento, né? Para o mês e para o dia. Então a gente vai começar pelo mês. Você precisa, antes de pensar em arrancar o seu cartão da carteira, sacar o seu cartão da carteira para passar ele em algum lugar, você precisa ter um processo. Literalmente, galera. Então, assim, não importa se você está no shopping, e eu sei que a gente está em coronavírus, né, em pandemia, mas isso vale para não pandemia também, e as compras na internet continuam acontecendo. Tanto que aumentou muito as vendas pela internet, né, com a impossibilidade da compra física, pessoalmente. Então, você precisa ter um processo, um protocolo, uma regra para você poder comprar. E se você depender da sua força de vontade, as chances são que isso vai dar muito errado. Qual que seria esse protocolo? São algumas regrinhas. Você começa sempre no planejamento do mês fazendo uma lista de coisas que você tem necessidade. Não tô falando aqui de mercado, tá, gente? Tô falando de compra, tô falando de blusinha, tô falando de eletrodoméstico, tô falando de roupa para as crianças, tô falando de coisas para cozinha, tô falando de roupa, tô falando de cama, mesa e banho, tô falando de coisas que você precisa comprar que não são essenciais. E você vai sempre fazer essa lista classificando primeiro as coisas que são necessidades que você tem. Vou dar um exemplo, tá? Um protetor solar é uma necessidade. A gente, para sair na rua, precisa se proteger do sol. Um batom de cor diferente é uma necessidade? Responde para mim. Um batom de cor diferente, eu já tenho esse vermelho, um batom rosa, é uma necessidade ou é um desejo? Esse é o ponto. Então, você sempre vai fazer a sua lista colocando por necessidades. Hoje, na minha lista, entrou um copo para o ventilador, porque o que eu tenho está quebrado. É aquele que, a jarra do liquidificador, né? Isso é uma necessidade.
nem é tão necessidade assim, porque eu vivo sem esse liquidificador, eu quase não uso, mas eu coloquei na lista de compra, para eu poder pesquisar na internet como é que faz para comprar fora do jogo, porque a loja deve estar fechada, enfim. Então, é uma lista de necessidades e é uma lista de desejos. Então, você sempre precisa ter essas duas listas, tá? Então, assim, inclusive já tem uma cobaia aqui, vai ser a Rai. Vai ser a Rai, talvez vamos ver se eu consigo fazer um pouquinho da Tati também, tá? Então, assim, diante disso, você vai ter essas duas listas e você vai ter que seguir um passo a passo, né? Como eu falei, um protocolo. Qual que é a primeira coisa? Você não compra nada sem estar na lista. Sem estar na lista. Se aquele item não está na lista, não importa se ele está na promoção, não importa se está 3 por R$1, não importa se está de graça, você tem que pagar só o frete, que agora é a nova moda do marketing, né? Eles falam que a coisa está de graça e você vai pagar só o frete, entendeu? Então, assim, a grande questão é que você vai colocar a lista de desejos e necessidades. Hoje eu fui fazer uma lista de compra dos produtos de limpeza, até fiz um vídeo para vocês. Aí eu falei assim, olha, eu estou desejando comprar isso, mas não é uma necessidade, é um desejo, já tenho um. Então assim, cada vez que eu vou fazer a minha lista, e é muito curioso, porque se eu virar aqui vocês vão ver, minha sala tá vazia, eu tô procurando móveis para fazer, tô planejando uns e procurando uns para comprar. Cara, são várias e várias pesquisas até antes de você passar o cartão. Então, o passo número 1 para você planejar compras é você sempre ter essa lista, planejar as compras do mês, tá? Então, nós estamos falando sobre primeiro planejar as compras do mês. Então, para você planejar as suas compras do mês, você vai fazer essa lista, né? Necessidades e desejos. Esse é o passo número 1. Qual que é o passo número 2, né? Depois que você fez a lista, você precisa orçar, fazer pesquisas, buscas e orçamento. A galera afobada já comprou uma hora dessa, não fez lista, não fez pesquisa, comprou no primeiro lugar que viu pela frente. Então, o segundo item é pesquisar. Pesquisar, de verdade. Então, assim, você vai fazer essa pesquisa e depois, antes de comprar, você vai ver se cabe no orçamento. Então, olha só essas três etapas que você tem para planejar as compras do mês. Se não couber, você não precisa tirar da lista, você continua tendo aquela lista. Por quê? Quando a gente faz essa lista, a gente consegue dizer para o nosso eu, para o nosso ego, vamos assim dizer, não agora, sim depois. Porque se você ficar naquela linha de ai meu Deus, não posso comprar nada, eu só pago boleto, ai nossa, como a minha vida é difícil, ai meu Deus, você não sai disso, você fica todo mês após mês e aí quando bater uma insatisfação da vida, um estresse no trabalho, o que você vai fazer? Correr para um aplicativo de compra e passar o cartão, porque quando você passa o cartão, liberada uma substância no seu corpo. Eu falo que é a mesma substância que quando eu tomo Coca Zero. Então, assim, é uma substância que é liberada no seu corpo de um certo prazer. Tem a dopamina e tem uma outra que eu não lembro agora, mas assim, então, se você não tem muito claro o seu protocolo de gasto, como é que você faz o gasto, e a gente falou sobre isso, inclusive com relação ao mercado. Então, quando você faz essa lista e você fala assim, esse mês eu consigo comprar uma máquina de café, mas eu não consigo comprar uma televisão. Digamos que as duas coisas estão no meu orçamento, entendeu? Na minha lista de desejos, mas quando eu coloco no orçamento, e vocês vão ver isso na prática, a conta não fecha, entende? Então, assim, esse é o primeiro passo para você planejar. Então, prestem atenção que são 3 passos, tá? Então, primeiro você vai fazer a sua lista de desejos e necessidades. Depois você vai fazer o orçamento, que é levantar o preço, quanto é que custa, se compensa comprar novo, se compensa comprar usado, pesquisa na OLX. O meu exemplo aqui é isso, eu pesquisei vários tipos de mesa na OLX, eu não gostei de nada. Aí eu falei, agora eu vou orçar um marceneiro. Acabei achando dentro da OLX um marceneiro que fazia por um preço ótimo. Então, não fechei ainda, quero cotar mais um pouquinho. Quero olhar nas lojas online também se tem alguma opção. Então, é você respeitar essas ordens. Então, esse segundo passo é orçar e o terceiro passo é fazer essa conta que nós vamos aprender ao longo da aula, que é colocar no orçamento, ok? Então, assim,
Para você não se surpreender com o quanto você gastou, você vai ter que assumir a rédea do seu planejamento. E você não assume a rédea do seu planejamento se você não fizer um planejamento. Então, esse planejamento de compras eu encaro como uma das coisas mais importantes do orçamento, tá? De quando você fala assim, não, isso não é para mim, porque se você falar, eu não posso, eu não consigo, nossa, como a minha vida é difícil, você elimina a possibilidade de conquistar aquilo. Quando você fala, se faz a seguinte pergunta, isso é do livro Pai Rico e Pai Pobre, como é que eu posso fazer para que esse mês eu consiga comprar isso? E aí entra a cultura dos desapegas, a cultura da renda extra, que não é a pauta da nossa aula, tá? Mas é assim que você planeja, tá? Entenderam o planejamento de compras? Eu não quero explorar muito esse tópico, mas o objetivo era que vocês entendessem de fato como é que planejava essa caixinha das compras. Me fala aí se vocês entenderam. Qual que é o próximo item do nosso orçamento? Próximo item do nosso orçamento talvez seja um item que você não está usando agora, mas é um item que as pessoas usam muito e elas fazem de forma não planejada também, senão eu não estava aqui falando dele, né? Que são os cuidados pessoais. Os cuidados pessoais é o que você gasta com salão de beleza, o que o homem gasta com uma barbearia, com um corte de cabelo. Então, as mulheres, elas precisam saber e prever quanto elas vão gastar com salão. Então, por exemplo, quanto eu vou fazer, quanto custa a minha sobrancelha? Eu faço por semana? Eu faço por quinzena? Quanto custa a minha unha? Quanto custa retocar minha raiz? E aí você vai listando, retoque de raiz, mensal ou bimestral, né? Se for a cada 2 meses. Eu acho que raiz não é a cada 2 meses. O loiro, que costuma ser a cada 3 meses. Quanto custa o meu loiro? Eu estou parcelando ele em 6 vezes e eu tenho que retocar depois de 3 meses? Então, todos os gastos vai seguir essa lógica, galera, de você ver o gasto antes dele acontecer. É assim que você vai planejar os gastos, porque você vai determinar as diretrizes. E se você parar para pensar, galera, não vou nem falar da roubalheira do governo, tá? Mas é assim que acontece no nosso país. É assim que acontece numa empresa privada. É feito um planejamento de gastos. E se algo não foi planejado, sobe para um chefe lá em cima para esse chefe aprovar. Então, por exemplo, no nosso governo tem um orçamento, né? Quando tem uma calamidade pública como essa que a gente está acontecendo, os governantes eles declaram calamidade pública exatamente para eles poderem gastar fora do que está orçado. Então, assim, a não ser que você viva numa calamidade pública, você tem que fazer o seu orçamento e respeitar ele. Então, é assim que as pessoas devem fazer o orçamento, é assim que você planeja os gastos. É a bola de cristal do planejamento financeiro. É a bola de cristal que você vai usar para planejar os seus gastos usando essa diretriz de separar por potinho, por setor. Tem gente que chama de fotografia financeira, tem gente que chama de planejamento mensal, tem gente que chama da técnica dos envelopes. O nome é indiferente. O que importa é você entender o porquê da técnica. Precisa ser essa planilha da DAGE? Não. O importante é você saber as classes. E eu separo basicamente essas porque elas são de um aplicativo de finanças que funcionou muito para mim. Tem vários outros, mas elas vieram desse aplicativo, foi assim que eu me organizei, então hoje eu ensino o meu método. É o método que funciona para mim e para os meus alunos. Então, quando você faz esse planejamento por semana, principalmente se você é profissional liberal, você vai entender muita coisa que, apesar de você não receber por mês, você gasta por mês, você gasta por semana. Você pode não receber por mês, mas você gasta por semana. E o profissional liberal, ele vai perceber que tem semana que ele tem um gasto maior e tem semana que ele tem um gasto menor. E por isso que normalmente quem trabalha com vendas, quem trabalha com renda extra, quem trabalha com uma renda que não é fixa, tem muita dificuldade de organizar o orçamento, porque às vezes vai ter semana que ela não tem gasto grande, ela já pagou o aluguel, por exemplo, e ela esquece de poupar para a semana seguinte, onde ela tem mais gastos. Então, a pessoa que é profissional liberal, ela se bagunça exatamente por não fazer esse planejamento. Então, assim, os gastos que vêm a seguir são os gastos com serviços. Vou falar dele agora. Serviço, gente, é você olhar na sua casa igual agora. Eu fiz um serviço, eu gastei R$200 com manutenção de casa. Pintou umas paredes, apertou uns parafusos, trocou uns disjuntor, instalou o ventilador, foi até baratinho, eu falei. Então, assim, esse é o custo que você tem para fazer serviços. Tem gente que tem piscineira,
cozinheiro em casa, tem gente que tem alguém que faz uma manutenção mensal, então é uma classe meio aberta, tá? Tem gente que paga contador, tem gente que paga consultor financeiro, então são gastos que você pode vir a ter com serviços aleatórios, tá? Então, um despachante, então já são coisas do orçamento menos frequentes, tá? Então a gente sabe que tem. Qual outro gasto que também varia de acordo com o momento de vida? Gasto de viagem. As pessoas costumam viajar e não planejam o quanto que elas vão gastar, elas não fazem planejamento de quanto elas vão gastar na viagem. Então, se você vai fazer uma viagem naquele mês, você pode colocar, ó, o gasto da viagem vai ser, o hotel já tá pago, a passagem já tá paga, tá faltando o gasto disso, disso, disso e disso. Ah, vai dar tanto aqui, eu quero gastar tanto no restaurante, eu quero ir nessa festa. Então, assim, no planejamento é a fase mais gostosa para você não ter surpresa quando você voltar. Nossa, mas a minha vida vai ficar muito chata, eu vou planejar tudo. Tem uma frase do Gustavo Cerbasi que ele diz assim: planos foram feitos para dar errado, não para dar certo. O plano ele é feito para que você, se acontecer alguma coisa e você se perder durante o plano, você saber olhar para o plano e falar, olha, eu queria gastar 200, eu já gastei 270, o que eu faço para eu fugir menos do plano? Para eu contornar essa situação. Então, o plano ele é feito para te ajudar a contornar a situação. Então, é por aí que a gente vai olhar, é por aí que a gente vai encontrar esse tempero, tá? Então, falamos de viagem, agora vamos falar de presentes. A gente está no momento de pandemia, então parece que a gente simplesmente não gasta mais nada, né? E isso não é real. Então, é muito comum, tem gente que tem uma linguagem de amor, que a pessoa costuma demonstrar o carinho, o afeto através de presentes. Então, assim, eu já tive uma aluna, assim, que para ela era um valor muito grande dar presentes, né? Então, se você é uma pessoa que é muito forte em você essa coisa de dar presente, eu, por exemplo, sou zero presente. Eu sou uma pessoa que esquece de levar presente em festa de aniversário. Literalmente, assim, quando eu tô saindo, eu lembro, porque eu sou muito de estar presente com a pessoa, enfim. Isso é de um livro, assim, 5 Linguagens do Amor. Então, sempre que tem uma data comemorativa, eu tenho que colocar no calendário, tipo assim, vai ter aniversário? As crianças foram convidadas para algum aniversário, que presente eu vou dar? Como eu faço para esse meu planejamento funcionar? Quais são as opções que eu tenho na cidade? Eu tinha uma aluna, eu gosto sempre de dar exemplo de pessoas para vocês. Eu tinha uma aluna que todas as vezes que o filho ia para um aniversário, ela passava na loja mais cara da cidade e gastava R$200. E ela estava extremamente endividada, mas como ela tinha uma renda relativamente alta, ela falava, não tinha outra opção, não tinha outra opção. E aí, o que ela acontecia com ela? Ela começou a experimentar novos presentes. Ela começou a frequentar outras lojas, ela começou a pensar assim, o que essa criança gosta? Ela começou a se importar mais com quem ela dava o presente e a dar presentes com um custo-benefício melhor, porque querendo ou não, ela estava querendo sair das dívidas. E pelo que eu conheço vocês, porque a gente faz pesquisa aqui, vocês estão com dívidas, vocês estão com dificuldade para guardar dinheiro, vocês estão com dificuldade de realizar sonhos. Então, se a gente tem essa visão de que eu quero uma situação diferente na minha vida, é onde eu começo a fazer algo diferente para ter essa situação na minha vida. Nas outras aulas a gente falou sobre muito isso, né? Se você tem o hábito de dar presentes para você mesmo, se você sente que você tem uma certa compulsão, entre aspas, né, impulsos muito fortes de compras, e você realmente quer sair das dívidas, você realmente quer começar a investir para realizar os seus sonhos, agora você começa a desenvolver uma nova forma de fazer isso. Você começa a disciplinar os seus gastos, disciplinar o seu orçamento. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Então, presentes, eu tenho certeza que é uma classe que muitas pessoas desconsideram e que é aonde tem muito gastinho pequeno. Eu falo que são gastos de 50, 100, 150, que vai ver no final do mês é 300, 400 reais. Então, tudo que eu trago para vocês é depois de ter muito experimentado com os meus alunos, sabe? É surreal isso. Qual é a próxima classe? Eu sempre deixo essas duas classes seguidas, que é famílias e filhos, e despesas do trabalho. Por quê? Tem pessoas que pagam pensão, tem pais que pagam mesada. Então, para os pais, por exemplo, que já tem o filho ali um pouquinho, 8 anos, 10 anos, que tem o hábito de dar dinheiro para o filho, dinheiro, eu recomendo que você coloque no planejamento tanto despesa com lanche, se você dá dinheiro para ele levar para a escola, que eu já acho o fim do mundo, tá? A criança tem que levar lanche,
mas cada um com sua realidade, eu não quero ficar aqui dizendo como que vocês têm que educar o filho de vocês. Então, assim, mas se você dá dinheiro, você vai colocar no seu orçamento que toda semana você dá R$10, que toda semana você dá R$20. Eu tinha uma aluna que ela tinha o hábito de ficar dando dinheiro para a filha. Aí a gente ia fazer o encontro de contas dela, né, para ver o que ela planejou e o que ela efetivamente gastou, porque é para isso que o planejamento serve, para você aprender aonde que você está perdendo a mão, aonde que você está gastando mais, onde está gastando menos. Ela percebia que ela dava muito dinheiro para a filha. Aí ela instituiu uma mesada mesmo por mês e todo mês ela faz uma transferência para a conta da filha. A filha já é adolescente, né? Tem uma continha no banco dela e aí a filha dela tem esse dinheiro. Acabou esse dinheiro? Acabou. Ela vai pedir pro pai, ela vai trabalhar, ela vai vender Avon, que ela faz renda extra, ela vai se virar. Então, assim, aquele é o dinheiro que ela tem para gastar no mês, entendeu? Então, ela colocou essa regra e você pode colocar aí nesse item. Bem como, tá? Bem como a questão da despesa do trabalho. Se você costuma no seu trabalho, eu, por exemplo, não tenho isso porque eu tenho CNPJ, mas tem gente que costuma misturar os gastos pessoais com as compras que faz para o trabalho. E aí eu deixo essa classe aí, despesas do trabalho, que é para essa pessoa que tem algum gasto do trabalho, ou que vai ser reembolsado depois, ou que, enfim, despesa com trabalho, gasto que você teve com trabalho. Acho importante colocar aí, porque às vezes tem uma pessoa que precisa ter essa visualização de quanto ela gastou para trabalhar. Gente que às vezes usa aplicativo para fazer alguma coisa do trabalho. Eu acho legal você ter essa classe para você planejar. Ó, eu acho que eu vou ter que fazer tal coisa para o trabalho, comprar alguma coisa, e aí a gente tem essa classe de despesas do trabalho. Basicamente, quando a gente chega na despesa do trabalho, a gente passou por praticamente todas as classes. É claro que tem exceções. Então, por exemplo, aqui vocês não estão vendo impostos, por exemplo, porque não é todo mundo que paga IPTU, não é todo mundo que paga IPVA. Então, a gente tem uma outra classe ali que são outros gastos que você pode ir colocando os impostos ali. Mas, basicamente, o imposto do carro tem que ficar na classe do transporte. O imposto do IPVA, do IPTU, tem que ficar na classe de moradia. Então, a gente vai colocar cada imposto dentro da caixinha dele. Agora, o imposto de renda pode ficar na classe de outros gastos, por exemplo. Então, não é muito importante, não é o mais importante você ficar abrindo novas caixas. Uma das coisas que eu tenho como regra no meu método é não abre outras classes de gastos. Aqui já tem 22. Já é classe pra caramba, é que realmente todas essas são, até tiraria algumas daqui, né, mas eu fixei essas 22 porque são as que eu mais via repetidamente no orçamento das pessoas, mas você vai adaptando, mas eu falo, não muda o nome da classe, só vai aprendendo a encaixar suas despesas dentro de cada classe. Então, por que eu crio educação e famílias e filhos? Porque tem homem, às vezes, que não paga escola, mas paga pensão, que é pai de mãe separada, enfim, pais separados, né? Às vezes o pai paga pensão, mas não paga escola. Às vezes a mãe paga escola, mas tem alguma outra despesa do filho. O filho faz natação, por exemplo, que é uma atividade extra educação, né? Uma atividade extracurricular que a gente chama. Então eu gosto de deixar as duas ali para esses casos mais específicos, tá? E o que vem agora? O que eu acho muito importante, gente, é que quem tem dívida ou parcela de alguma coisa, né? Eu gosto de separar empréstimo de parcela. A pessoa tem muita dificuldade de viver com as dívidas. Ela não coloca as dívidas no orçamento, às vezes ela não coloca o cheque especial no orçamento, então eu deixo 3 classes ali para você começar a visualizar quais são os empréstimos que você paga, e eu chamo de empréstimo aqueles empréstimos com bancos e financeiras, tá? Aqueles que são parcelas, e eu chamo de parcelinha, tipo parcela de loja. Às vezes, se você tem um empréstimo com um factoring, uma agiota, então eu deixo separado parcela para aquelas comprinhas que você faz direto do vendedor, sabe? Comprou uma bijuteria e parcelou em 3 vezes, então eu sempre separo empréstimo de parcela. Por quê? Empréstimo normalmente tem juro. Parcela, às vezes, você já fez o parcelamento com aquele credor, com aquela loja, então a parcela, o empréstimo, é algo que a gente precisa olhar como dívida e que sempre existe a possibilidade de um refinanciamento, de uma portabilidade. Então eu sempre gosto de separar as duas coisas, o que é parcela de roupa, parcela de comprinha que você fez, de empréstimo mesmo, que é aquele que você foi lá no banco e pegou um dinheiro emprestado, tá? DAGE e os empréstimos que descontam em folha.
eu não gosto de colocar no planejamento nada que não saia efetivamente da sua conta bancária. O consignado, por exemplo, ele não sai de sua conta bancária. Ele é uma coisa que eu colocaria lá na visão das dívidas, que também está no canal do Telegram, esse PDF de organização de dívidas que eu mandei para vocês, mas eu não coloco ele no planejamento mensal, tá? Esse consignado. Eu costumo colocar no planejamento só o que é fluxo de caixa. Na contabilidade a gente chama de fluxo de caixa, o que efetivamente entra e o que efetivamente sai. A gente tem esse cuidado, eu tenho esse cuidado muito grande, eu ensino o regime de caixa, né? Na contabilidade isso tem esse nome, mas para vocês não faz diferença nenhuma. E aí vocês vão ver do lado que eu deixei dois campos, entre aspas, livres, que é taxa bancária e planejamento de outros gastos. Porque às vezes se você não achar uma caixinha aqui, você pode colocar. Tem uma cliente minha que a gente fez assim, todos os gastos que ela tem fora do orçamento, que são as emergências, né? Então, por exemplo, não estava previsto que a criança ia cair e quebrar o braço, teve um monte de gasto com remédio. Aí ela coloca tudo que não foi planejado como outros gastos, deu muito certo para ela, porque aí ela consegue visualizar no final do mês qual que é o que saiu do planejado. Então é um hábito que ela tem, tá? Vou começar fazendo o planejamento pelo investimento. Então vocês aprenderam ontem que a primeira coisa que a gente planeja é o investimento. Vocês vão ter uma aula de investimento ainda, mas eu vou colocar aqui uma pessoa que está, sim, zerada, endividada, enrolada e vai começar a guardar, eu vou brinco que eu exagero mesmo, a pessoa vai começar a guardar R$25 toda semana. Vou colocar aqui que toda semana ela vai tirar R$25 e vai colocar na poupança, é o objetivo dela. Então, eu estou trabalhando assim com quem está começando para não ter desculpa. Então, assim, ó, olha que legal, se a Rayane seguir esse planejamento, em 5 semanas ela consegue juntar R$125. Então, a gente começa a preencher a partir daqui. A Rayane me falou que paga R$550 de aluguel. Eu vou considerar que você paga dia 10, tá, Rayane? É só pra gente ter uma ideia de como que é esse planejamento. Ela falou ali que ela paga 86 de luz. Você paga... vou começar pelo condomínio. Vou pegar pelas despesas básicas, tá? Então, a Rayane não paga condomínio. A Rayane me falou que não paga água. Plano de saúde não tem, a Rayane não tem plano de saúde. Água não tem, ela falou que não tem. Plano de saúde não tem, então faltou o remédio. Eu vou chutar que o valor desses remédios que ela usa com frequência são R$150. Aí, se ela tivesse um plano de saúde, entraria aqui também. O que eu vou fazer? Eu vou considerar como se ela tivesse um plano de saúde de R$250, tá? Só para fins didáticos. Vou colocar aqui como se ela pagasse um plano de saúde para ela, para as crianças, que seria o ideal. 250 tá barato, viu, gente? Porque eu acho que não é esse valor, não. Eu vou colocar aqui a soma, ó. Então, de moradia, no potinho da Rayane, ela tem R$550. Contas residenciais, que só entra água, luz e gás, essas coisas, né? Água, luz e gás. Eu coloco aqui, condomínio entra em moradia. Aqui vai dar R$400, remédio é só 80, não é 250, então não é 150, vou colocar 80 aqui. Então aqui vai dar 330. Vamos lá. Lá, transporte é R$50 por mês. As crianças estudam em escola pública, pelo que ela me falou, tá? Então ela não tem essa despesa fixa, né? Eu vou colocar aqui do ladinho, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Vou colocar aqui embaixo, ó, semestral 400. Vou colocar aqui do ladinho só para a gente lembrar que ela falou que tem uma despesa semestral 400. Ela falou também que tinha um outro gasto que ela tinha semestral. Ela falou o gás, né? A cada 6 meses. O gás vai entrar como quase que um gasto ali com o mercado, tá? Eu gosto sempre de colocar ali. Então, ela tem uma babá, R$500. Então, ela usa moto, legal, ela anda de moto, então por isso que ela tem um gasto mais baixo. Então, só que ela tem uma babá, olha o que ela me contou, que ela tem uma babá de R$500, é isso? R$500, então já tá somando aqui. Transporte, ela falou que é R$50. R$400 por mês é na compra mensal. O celular, eu já vou preencher aqui. Então, eu tenho um gasto de celular de R$60, tá ok esse gasto, não tá tão alto. Então, ó, uma pessoa aqui que tem carro, por exemplo, ela tem que colocar os outros gastos que ela tem. Ela vai ter que colocar o gasto com parcela do carro, se ela tem, colocar os outros gastos aqui em geral. Então, ela gasta R$400 numa ida mensal e ela gasta quinzenalmente R$100.
quinzenalmente R$ 100. Então foi no mensal, depois ela foi mais uma vez, depois ela foi mais uma vez. Ok, ela tem a babá, vou somar aqui, aí ela me deu um dado ali que é referente à internet da casa dela. Vou pegar ali para ver. Vejam que eu já estou somando, tá, gente? É que eu tenho já muita prática fazendo isso aqui. Internet de casa é R$ 80. Vamos colocar aqui. Como que você determina os seus gastos de bares e restaurantes e lazer? Como que você tem feito isso? Você determina um valor? Quanto é que você colocaria no seu planejamento para você gastar por semana com bares e restaurantes e lazer? Pode ser só um, se para você quiser colocar tudo na mesma fileira, ou você pode falar para mim dos dois. Quanto que você colocaria por semana? Se ia ter uma semana que você ia colocar mais? E agora não é hora de você pensar se você tem dinheiro para gastar com isso ou não. Não importa como que você vai pagar, você vai passar no crédito, a gente está aqui viajando na maionese juntos. O planejamento acaba sendo uma grande viagem na maionese, porque você precisa viajar na maionese para ver que na vida real você está viajando na maionese. É muito louco isso, parece contraditório, né? Mas é viajando na maionese no orçamento que a gente consegue visualizar que a gente está viajando na maionese na vida real. Então assim, ó, vou somar aqui a TV e internet dela, que ela falou que gasta 140, com os dois, TV, internet, telefone. Olha o que a Rayane me falou, amei, ó. Quando sobra, eu vou em restaurantes, bares não vou. Lazer, uns R$ 100 e ida no cinema. E quanto que você, no mundo viajado na maionese, tá? Então assim, no mundo viajado na maionese, se você fosse determinar um valor, seria R$ 50 por semana, quanto que seria? E olha o que a Rayane falou, acabei de encontrar um furo da dona Rayane. Uber quando chove. Se quando chove você usa Uber, além daqueles R$ 50 da gasolina, você precisa planejar também o valor do Uber. Então lá no seu transporte, já vou pegar uma borrachinha aqui e vou apagar esses R$ 50 aqui e vou colocar R$ 50 de Uber, porque pode ser que você precise do Uber, então vai ficar como um possível gasto. Senão você vai pegar um Uber e o que vai acontecer? Você vai ser pega de calça curta porque você não separou dinheiro para isso. Então é aqui no planejamento que a gente começa a explorar essas possibilidades que antes não exploraria. A Rayane está dizendo para mim, olha só como que, querendo ou não, e Rayane, eu tô te pegando para Cristo mesmo, tá? Tô pegando você aqui e exatamente você está me mostrando a dificuldade que as pessoas têm. Então assim, ó, você não é assim, eu vou no cinema e gasto R$ 100. De vez em quando as pessoas pedem um iFood, vão no famoso baguncinha aqui em Cuiabá, que é o X-Filé. Então, assim, no seu mundo ideal, você está dizendo para mim que durante um mês inteiro você não come fora? E o que acontece é que, como você não planeja, como você não visualiza o que você gostaria de viver, você fica refém dos seus impulsos. Ah, eu já estou com vontade de pedir uma pizza. Aí você vai lá e pede. E é exatamente aí que está o erro. Então, assim, o que eu vou fazer? Com base no que você me falou, eu vou colocar aqui em bares e restaurantes, eu vou colocar, vou ser bem boazinha, vou colocar, sei lá, R$ 40 por semana. Vou ser bem boazinha mesmo. Eu nunca vi alguém gastar R$ 40 por semana. Alguém além de mim. Então assim, ó, vamos colocar aqui que a gente vai planejar o seu gasto de bares e restaurantes mensal, já que você não me deu um número. E eu vou colocar 40 por semana, ok, que vai dar 200 por mês. Ser boa de finanças nem sempre é ser boa de número, de cálculo. Eu brinco que eu sou uma contadora que é péssima para somar de cabeça. Então eu vou colocar aqui os R$ 100 que você falou do lazer, que é um cineminha. Agora eu queria saber assim, ó, quanto que você tem determinado no seu orçamento para compras? Se você não fazia isso, se você não tinha esse hábito, fala para mim, nunca planejei e tá tudo bem. Então, assim, ó, com base nesse orçamento da Rayane, a gente já teve a primeira parte aqui, ó, toda preenchida. Então, toda a primeira parte do orçamento dela a gente já preencheu. Toda a primeira parte dos gastos essenciais, né? Eu vou até tirar o semestral das crianças ali para não confundir vocês. Se você está planejando o mês junto comigo, quanto que seria o gasto que você planejaria de compras? Para você começar a se dar um limite, vamos assim dizer. Fala aí para mim. Então assim, ó, a Rayane, muito provavelmente, até eu já estou meio que fazendo uma análise aqui, e seria muito bom se você estivesse ao vivo comigo, Rayane, mas muito provavelmente a Rayane tem um peso bem alto, né? Por ter que deixar os filhos com alguém, por ter que pagar uma faculdade, então ela me demonstra na fala dela ser bem econômica, né?
mas muito provavelmente, talvez tem muitos gastos que ela ainda não enxerga. Por isso que é importante para ela ir olhando para isso. Então, se é só R$60, show de bola. Eu também gasto bem pouco, Rayane. Só que tem muita gente que faz. Quando eu fazia unha, por exemplo, eu tinha o gasto da unha de fibra, tinha o gasto da sobrancelha. Então, por mais que eu corto o cabelo quase que a cada 6 meses, né? Por ter cabelo cacheado, não fazer escova, essas coisas. Então, a gente tem que estar muito atento para a nossa realidade, tá? Peguei a Rayane só porque eu precisava de alguém com valores reais ali aqui para colocar, tá? Então, vou colocar o que a Rayane falou, que ela queria 150 em compras, vai dar um total aqui de 150, que é a verba do mês para ela, é a mesada dela para ela mesma. Então, acho que foi você que falou que gostava de dar presente para você mesmo, né? Tá, a Rayane tá falando que ela gasta R$200 com as crianças, que deve ter alguma despesa ali fora a escola, que é pública, então ela tem uma despesa com as crianças. A Rayane tem um empréstimo de 168. A Rayane tem uma parcela de R$300. O que eu vou fazer? Como eu sei que muita gente usa cartão de crédito, acho que vocês não estão vendo a parte de baixo na minha planilhinha. Peraí que eu vou subir ela aqui. O que eu vou considerar? Eu vou considerar que a Rayane usa cartão de crédito, tá? Vou considerar que de forma fictícia que ela usa cartão de crédito. Agora, mas antes de considerar isso, Rayane, o que eu vou fazer? Eu vou somar os seus gastos, tá? Vou somar aqui, faltou só somar empréstimos e parcelas. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Eu vou fazer só a soma aqui, Rayane. Eu vou considerar que eu não vou considerar seu investimento. Eu vou considerar o investimento também. Então, vamos dizer que no mundo ideal, tá? Que é do seu orçamento, vamos ver quanto que ia dar o seu gasto mensal. Então, assim, 125 de investimento, mais 550 de moradia, mais 86 de contas residenciais, mais 330 de saúde. Eu coloquei aqui para ela começar a pagar um plano de saúde, tá? Mas poderia tirar se eu quisesse. Mais 1.600 da faculdade. Carinha essa faculdade. R$100 de transporte, R$600 de mercado, 500 da babá, 140 do telefone. Aí eu coloquei R$200 de restaurante, 100 de lazer, 150 de compra, 60 de cuidados pessoais, 120 de viagem, 200 para as crianças, famílias e filhos, 168 mais 300 mais 30. Então, o total dela, vou colocar para vocês, deu 5.000, vou colocar aqui no cantinho para vocês conseguirem enxergar. Ó. Total, vou colocar em letra vermelha para vocês enxergarem. Total deu 5.359, tá? Então, assim, foi o total dela. Aí eu vou perguntar para a Rayane só para ela falar para mim assim, sim ou não, né? Você ganha mais ou menos que isso? Essa é a pergunta. Porque o que acontece? A Rayane me falou que depende do quanto que ela trabalha, né? Então, assim, ó, uma pessoa, por exemplo, que tem, né, a realidade da... Então, o que acontece, né? Nesse caso da Rayane aqui, a gente realmente ia precisar passar por cada classe de gasto, perguntando quais são as possibilidades de mudança aqui. Então, assim, eu não sei se você paga FIES, mas com certeza o gasto que mais me chamou a atenção foi o gasto da faculdade. O gasto do mercado, eu fiquei na dúvida se você realmente gasta só isso. Então, assim, a grande questão é que, olhando o seu orçamento, a gente percebe os principais problemas que tem aqui. Então, assim, ó, vou começar a marcar quais seriam as primeiras coisas que eu atacaria no seu orçamento, tá? Então, assim, ó, essas duas coisas aqui, 3 na verdade, né? Essas 3 coisas aqui, oh meu Deus, meu mouse tá com vida própria. Então, assim, ó, essas 3 coisas juntas, se eu fosse colocar só as parcelas, então você tem hoje R$468 de dívidas. Então, eu não sei se você, fora os R$30 que tem aqui, então somando com os R$30, daria 498. Então, assim, o seu orçamento, se eu passasse por todas as classes, se a gente for parar para pensar, ele tem sim oportunidades de melhoria, tá? Então, assim, eu não sei o que é esse compromisso de R$300 que você tem, do que é esse compromisso, mas seriam as duas coisas que eu atacaria primeiro, que seriam as dívidas, que foi o que vocês aprenderam aqui, dar tratamento para essas dívidas. Então, assim, nada impede que você comece a investir, seu gasto de moradia está razoável, o gasto de luz também tá, o gasto com plano de saúde eu coloquei aqui para você começar a pensar nessa possibilidade, acho que é uma coisa importante
importante, principalmente com 2 filhos. O gasto com educação me chamou atenção, mas não sei se é a única opção para você. Gasto com mercado me chamou atenção, se é isso mesmo, eu acho que é mais, mas você que me passou, né? A babá de R$500, muito provavelmente você não tem outra opção, então ficou essa necessidade mesmo. Então não vou falar para você, você tem que ficar sem babá, né? Porque provavelmente as crianças vão para a escola e voltam e não tem com quem ficar enquanto você volta para o trabalho. Eu analisaria de verdade esse TV, internet, telefone. Eu avaliaria se assim, né? Eu não digo para as pessoas que elas têm que ficar sem internet, né? Então assim, então aqui não teria muito, né? E aí, de fato, que você precisa cuidar, né? Gerenciar e tá sempre no seu radar. Eu vou até colocar uma luzinha amarela aqui. São esses gastos aqui, que eu joguei o valor para cima de propósito, mas isso aqui tem que estar sempre no seu radar, bem como esse gasto de compra aqui. Por isso que se você ficar perdendo a mão, você vai ter essa dificuldade. Por exemplo, o que eu faria com esse gasto de viagem? Eu transferiria ele, ao invés de transformar ele numa dívida, num investimento. Não sei se já é um programa de férias, mas eu traria ele para cá, esse gasto de viagem. Eu traria ele para o investimento. É assim que eu faço, por exemplo. Então, assim, olhando o seu orçamento, não tem nada de escabroso, tá? Não tem nada de escabroso no seu orçamento. A grande questão é que a gente não está considerando aqui, eu vou até desfazer essas marcações que eu fiz agora, a gente não está considerando que uma pessoa que use cartão de crédito. Então, é uma coisa que eu preciso considerar. Se você, por exemplo, Rayane, fosse uma pessoa que usasse cartão de crédito, o que eu faria? Eu faria o seguinte, eu pegaria, tá? Vamos lá. Se você usar o cartão de crédito, né? Vai imaginar aqui que a Rayane usa cartão de crédito. O que eu faria? Depois de fazer todo esse planejamento que eu fiz aqui, esse planejamento do mês, eu marcaria quais são os gastos que eu vou fazer no cartão de crédito. Então, eu vou pegar uma corzinha verdinha aqui, para explicar para vocês. Então, você aqui faria o seguinte, você vai falar assim, eu vou pagar o remédio no crédito, por exemplo. Então, digamos que esses R$80 aqui, faltou pegar a caixinha. Esses R$80 aqui ela vai pagar no crédito. O que mais que ela vai pagar no crédito? Combustível, o Uber, normalmente as pessoas deixam no crédito, o gasto com supermercado, passar no crédito, empregada não, TV, internet, telefone não, bares e restaurantes de lazer costuma ser no crédito, mais as compras, mais os cuidados pessoais. Então, digamos que você decida, né, fazer tudo no crédito. Esse aqui é boleto, provavelmente, da viagem, ou seria um investimento, famílias e filhos também, empréstimos e parcelas e taxas bancárias também não. Então, se eu pegar e considerar que essa pessoa vai fazer esses gastos que eu circulei no crédito, eu vou até subir a câmera de novo aqui para vocês verem qual que eu circulei. Não, acho que vocês estão conseguindo ver, né? Então, se eu for circular, significa que independente dessa pessoa ter compra parcelada, vou considerar só os novos gastos que ela vai fazer no crédito, tá? Se ela fosse passar esses gastos no crédito, como que seria? Seria 80 da saúde, mais 100 do transporte, mais 600 do mercado, 200 de restaurante, 100 do lazer, 150 de compras e 50 de cuidados pessoais. Então, ela teria só de novos gastos no cartão R$ 1.280. É assim que você vai adivinhar o valor da sua fatura. Então, o valor da fatura dela, se ela usasse cartão de crédito, seria de R$ 1.280. Coloquei verdinho aqui para vocês entenderem, tá? Vou colocar aqui, de cartão. Aí você pega uma pessoa que tem o hábito de parcelar. Então, a pessoa, além de ter R$ 1.200 de cartão, ela tem mais compras de, sei lá, R$800 de compras parceladas, né? Eu gosto de escrever aqui, compras parceladas. Então, ela já vai ter uma fatura de 2.000 e pouco. Então, eu quero que vocês consigam entender com essa aula é que a grande questão é que você vai ter que olhar a sua vida financeira por uma outra ótica, olhar de uma forma diferente, para você conseguir planejar cada gasto e entender que às vezes, mesmo planejando, não vai sair como planejado, e mais importante do que isso, saber lidar com esses momentos.
E o grande vilão não é o cartão de crédito, mas em 90% dos casos. Então, no exemplo da Rayane aqui, o problema do orçamento da Rayane são as dívidas que ela tem. Então, assim, o que a Rayane precisa fazer? A Rayane precisa tratar essas dívidas. Aquelas que não tem jeito, vai ter que fazer renda extra para pagar, para que ela consiga garantir que as coisas fluam desse jeito. E vou além, tá, Rayane? Como eu separei de forma aleatória por semana, você que trabalha com renda variável, que você é manicure, você precisa somar essas semanas. Você tem que pegar a semana 1 e somar, a semana 2 e somar, para você ver qual é a sua necessidade semanal no mês. Porque com certeza tem mês que tem semana que você gasta mais e semana que você gasta menos. E aí provavelmente, eu imagino, tá? Que na semana que você gasta menos, você fica mais frouxa para gastar com besteira. Porque naquela semana você não tem, então provavelmente tem uma semana que você fica apertada, que você fica desesperada, e tem uma semana que você fica mais folgada. E é assim, eu já vi isso na prática, tá? Por isso que eu tô falando isso. Então é para vocês pensarem. Então, o que que você tem que fazer? Você precisa pegar um calendário, Rayane, tá? Presta atenção aqui na DAGE. Você precisa pegar um calendário e distribuir agora nas datas corretas. E talvez você precisa reorganizar as datas de vencimento. Isso é uma coisa que eu ensino no meu curso também, que é como que você distribui nas datas de vencimento quando você tem renda variável. Eu, por exemplo, pago contas 3 vezes no mês. Dia 5, dia 15... Dia 5, dia 15, dia 25. Normalmente eu pago dia 10, dia 15, dia 25. Mas tinha uma conta que era dia 5, que eu fiquei com ela na cabeça, agora eu tô adiantando ela dia 25. Porque ela sempre fazia eu acabar esquecendo. Então, eu tenho essas datas e eu não uso débito automático. Eu ensino os meus alunos a não usarem o débito automático no momento de reorganização financeira, porque o débito automático te deixa preguiçoso. Faz você não pegar a conta e olhar. Então, eu estabeleci 3 datas porque eu tenho renda variável, mas nem sempre é possível. Né? Não é todo mundo que consegue fazer essa reorganização. Eu recomendo que as suas redes sociais tem sempre um tracinho com o seu nome. E eu falo isso porque eu cometi esse erro, tá? O meu Instagram durante 2 anos, quase 2 anos, foi Tempo Soluções. Não sei se tem alguém aqui da época da Tempo Soluções. E aí eu percebi que as pessoas não sabiam o meu nome, eu senti um desafio grande com relação a isso, até que eu botei meu nome em tudo. Foi um passo bem desafiador para mim. Uma sugestão, tá? É realmente uma honra para mim estar aqui ensinando vocês e ajudando vocês a ir para esse caminho, onde você vai conseguir sim, e é para você sim, zerar as suas dívidas, conquistar a sua liberdade financeira, para desenhar a vida que você quer. Que eu não sei exatamente qual é, mas que pelo que vocês me contam, tem viagem, tem dinheiro sobrando na conta, tem casa própria, tem carro dos sonhos, e são as coisas que vocês querem para a vida de vocês e que você tem todo o direito de criar tudo isso e que é para você sim. Beijo no coração de vocês, tá? Até amanhã!